quando o Nutri me pergunta até, pô, que nicho escolher? Eu falo, irmão, emagrecimento, não tem que ser... É o que mais vai chegar e é o que eu mais gosto de trabalhar. O que eu vejo do mercado? Tem muita informação, mas como tem muita informação que tá errada, ou não é nem que tá errada, tá sem contexto, o Nutri que pega esse cara na tangente, ele sai na frente. E qual que é o problema da nutrição? O Nutri, ele contrata alguém que faz agendamento, não que faz venda. No episódio de hoje, vamos falar aí sobre o mercado do emagrecimento, da nutrição, reeducação funcional. Vamos falar sobre o mercado, como é que tá o negócio aí da nutrição no nosso país. Crescimento digital, vai ser bem legal. Tô aqui com o Dr. Thiago Barros. Vai ser um dia muito especial. E tô aqui com a minha co-host Priscila. Só lembrando aí de seguir o nosso canal do YouTube. Siga também o podcast Saúde de Milhões Podcast. A gente tem como objetivo aqui falar de saúde, bem-estar, carreira, sucesso e empreendedorismo. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, toda semana tem episódio novo. Sigam também as nossas redes, a minha Priscila Sibius, o do Thiago. Dr. Thiago Fukuda. E também não posso deixar de falar, antes de começar, que a gente tem o nosso apoiador, o nosso parceiro, que é a empresa Mercury. A gente tem alguns produtos ali, a gente vai falando para vocês. Tem um QR Code rolando aqui, que é uma empresa de produtos ortopédicos. A gente fala muito sobre eles, porque a gente indica também para pacientes. São produtos com bom custo-benefício. Então, quem está assistindo a gente também tem cupom de desconto, tá rolando aqui embaixo para vocês. Fiquem à vontade. E bora para mais um episódio hoje. Thiagão, obrigado por ter vindo. Thiagão. Obrigado. Xará. Tamo junto. Thiago. Só um detalhe, não precisa chamar de doutor não, porque também não tem doutorado. A gente não fala... Thiago tá bom. Então ele é dos nossos, a gente vai na mesma linha aí. Nutricionista, mestre pela Unifesp, especialista em nutrição esportiva, cofundador da TH2 Educação, empresa aí focada no desenvolvimento e capacitação de nutricionistas. Já mentorou mais de 1.700 profissionais, os ajudando aí a crescer na carreira, aumentar resultado financeiro. Além disso, ele atua como palestrante, professor de pós-graduação, criador de conteúdo sobre nutrição, emagrecimento e estratégias de sucesso na profissão. Valeu demais. Seja bem-vindo, Thiago. Tamo junto, obrigado, gente. Prazer estar aqui. E aí, vamos começar? Vamos. Então tá. É pra ser calmo ou polêmico? Polêmico. Assim, aqui a gente tem uma comunicação, as pessoas perguntam. Aqui a gente como a gente é. É então, isso aí. sem filtro, é autenticidade na veia aqui. Pode gerar corte aí. Fica à vontade de ser como tu quiseres. A gente levanta essa bandeira aqui. Maravilha. Como é que é a tua área de atuação? Vamos começar pelo teu lado nutricionista, depois a gente cai em business, negócio, grana, etc. Quais são as principais evidências hoje validadas aí na tua área de atuação? Como que você segue? Tem uma linha? Porra, legal. Cara, minha prática é baseada em evidência e o meu nicho principal é emagrecimento. Muito embora eu tenha uma formação acadêmica toda do esporte, a gente entende visualiza que isso no consultório acaba vindo menos. Então hoje a gente tem dados aí bem importantes, por exemplo, quase 30% dos adultos no Brasil têm obesidade. 30? Quase 30%, tá? 27% os últimos dados. E mais de 50% sobrepeso. Então, assim, quando o Nutri me pergunta até, pô, que nicho escolher? Eu falo, irmão, emagrecimento, não tem que ser... É o que mais vai chegar e é o que eu mais gosto de trabalhar. Seria então, quase 80% entre sobrepeso e obesidade. Quase 80%. Exatamente, cara. Então, assim, tá sobrando gente para nós atendermos, né? E nunca se falou tanto de nutrição, mas as pessoas estão comendo mal. Então, esse é meu nicho de atuação. Também tem meus atletas, tá? Mas é a menor parte. E eu atendo adultos, eu não atendo adolescente e criança, né? E idosos também, mas o foco principal é o adulto ali de 30, 45 anos que quer desempenho, que trabalha na correria, que tem um lifestyle parecido com o nosso, eu diria, né? Ótimo. E hoje, pensando em emagrecimento, perda de gordura, não sei se o nome é perda de gordura, me corrija se estiver errado, mas pensando em emagrecimento hoje, o que eu tenho que fazer? O que uma pessoa tem que fazer? Qual que é o passo a passo aí que você acha? Eu sei que tem que individualizar, mas de uma forma geral mesmo, bem simples. Eu quero saber se você aí de casa quer perder o culote, né? Quer reduzir celulite, quer melhorar o flanco, porque todo mundo chega pro Nutri e parece que o Nutri é um garçom. Fala assim, então, eu queria perder gordura e ganhar massa. Você fala assim, tá bom, tá. Mas, pensando em emagrecimento, Thiago, Priscila e você aí de casa, a primeira coisa é o seguinte, não existe dieta perfeita. Tá. Qual que é o lance? A gente chega... Ontem mesmo uma cliente falou assim, Thiago, porque demora um pouco para ter a consulta,
Então, nossa, agora vai e tal, animado, alinhei a expectativa, falei, show, mas, olha só, eu não quero que você siga essa dieta que a gente vai montar junto 100%, porque tem dias e dias. Então, eu quero que a gente tenha uma dieta que seja feita ao longo do tempo. Por quê? O emagrecimento bom é algo de médio e longo prazo. Eu ensino meu cliente a não precisar de mim depois, porque aí ele vai conseguir sustentar aquilo. Então, quando a pessoa começa a seguir um cardápio, por melhor que ele seja, mas 100%, sem entender as variáveis, os pontos cegos que ela tem, ela vai falhar. Então, para essa cliente de ontem, por exemplo, o que a gente identificou em consulta? Que o ponto cego dela é o ambiente dela. O marido tem sobrepeso, não treina e a zomba de se cuidar. Tipo, é foda. Desculpa, mas é difícil isso, porque o cara é ciumento. Ele vai pra academia. Ai, Cara, e lógico, o Nutri não é psicólogo, mas eu falei assim, olha, esse é um ponto cego importante que você tem, que você não visualizou. Então talvez você tenha uma carga de estresse ao longo do tempo que é disso. Como que você trabalha isso? Como é que a pessoa vai fazer, né? Aí é com você, né? Mas a dieta, então eu mostro pro cliente, e às vezes o cara tá errando na proteína. Ele viu num corte, no Reels, que pô, proteína é bom pra emagrecer. Aí ele começa a comer muita proteína. Só que ele esquece que proteína, primeiro, também tem caloria, e se for carne, tem gordura. Então, o ponto cego, às vezes, o homem é muito comum isso. O cara começa a ficar fordo, gordo e forte. Por quê? Essa foi muito boa. Por quê? Ah, ele pede um bifão, ancho, Sim. porque é proteína. Porra, gordura pra caramba. Parênteses aqui, o que mais engorda entre carboidrato, proteína e gordura é a gordura. Porque ela já tá pronta pra ficar. Só que, às vezes, ela tá na proteína. Então, é identificar a primeira coisa. Quais são os pontos cegos que nós temos? O meu é a minha rotina. Hoje eu fiz uma refeição. Que foi meu café da manhã e almoço junto. Então, peraí, num dia mais intenso, eu preciso fazer o quê? Espaçar as refeições e aumentar o volume. Eu não consigo fracionar 3 em 3 horas. Faz sentido? Então, identificar os pontos cegos da pessoa. Isso a gente faz como? Numa consulta, com calma, trocando ideia. Eu falo isso, minha consulta, aliás, os clientes também trazem esse feedback. Thiago, a gente fica conversando sobre coisas aleatórias e de nutrição. Não fica assim, faz cocô? Ah, Se o cara não faz, ele vai falar, meu, não cago, velho. O Nutri fica muito engessado no prontuário, né? E água? Meu irmão, eu falo o negócio seguinte. Imagina que comigo a palavra carboidrato. Imaginou? Tira o carbo, fica o quê? Hidrato. Então é o seguinte, você está comendo muito doce porque você não toma água direito. Porque no doce tem um carboidrato. Toma água. Eu mostro pro cara o porquê dele fazer aquilo. Ele sabe que tem que tomar. Ele não paga 2K numa consulta de entrada pra eu falar assim, cara, toma água, Pri. Porra, meu. Eu mostro o porquê, né? que é porque isso todo mundo já sabe, né? Que tem que tomar água. Que tem que fazer. Ninguém faz, né? Aí a pessoa fez bariátrica, por exemplo. Perdeu 40 quilos. Aí chega pra gente e fala o quê? Meu, não queria reganhar meu peso. A gente tem um corpo muito robusto de evidência mostrando que o consumo de frutas e vegetais todo dia ou na maior parte dos dias reduz o risco genético ao reganho de peso. Só que essa pessoa só come banana. Eu falo, então. Aí eu mostro, eu coloco numa tela como essa, só o título do paper e falo assim, olha, e explico aquilo. Eu falei, então é importante você investir em vegetais. Não é só, tipo, vitaminas e minerais e antioxidantes. Sabe aquela coisa clichê? Então, respondendo a sua pergunta, emagrecimento depende desse ambiente da pessoa e ela ter clareza do problema que ela tem. Por exemplo, quero Isso definir... Só um profissional vai dar, né? Não tem jeito. Sim. É trazer luz, né? Exato. Fala, olha... E aí depois eu brinco, eu falo assim, você já sabia disso, não sabia? A pessoa fala, nem fala. Eu falei, então. Aí sabe que eu cutuco? Eu falo assim, você pagou por te falar isso. Que você já sabia. E aí, só que os clientes eles recebem bem porque eu falo assim, eu tô te falando a real porque eu quero ser o seu último Nutri. Você entendeu? Olho no olho. Meu, o cliente sai e fala assim, esse cara é muito louco. Mas ele dá resultado. Depois a gente vai falar sobre isso, que é a experiência. Qual que é o teu público do maior? Homem, mulher? Você Mulher, já falou 90%. Aí, de 30 a 50 anos. O homem procura menos Nutri? Cara, sim, geralmente sim. As mulheres se cuidam mais. E assim, minha agenda é 90% mulheres. Mas porque se cuidam mais ou porque querem emagrecer mais? No sentido Pressão, de se cuidam talvez, por questão né? preventiva, é muito mais pressão social, né? Eu vejo que sim, tá? Eu vejo que sim. O homem que chega no meu consultório é o cara que quer performance. Ah, é? No trabalho, nos treinos. Ele chega e fala assim, pô, Thiago, você é um cara que não é 880. Você sai, toma uma, treina, tá bem, correria, também quero. É tipo isso. Tu mostra isso. Exatamente. É minha vida, né? Então, eu chego e falo assim, cara, eu não sou bombadão, fortão, mas assim, dá pra gente ficar bem, né? E a mulher não. A mulher, ela já vê um pouco desse meu lifestyle, mas eu vejo muito assim, o Thiago descomplica. Não é difícil. Então a comunicação é mais fácil com mais clareza pro paciente entender, então.
Sim, embora E mais, cara, e tu fala, pelo jeito você é bem, tipo, traz a vida real, não é assim, ó. Pra Tem cara, que ser outro assim, dia né? tive um cara, ele, pô, Thiago, ele comprou um Porsche novo e tal. O cara, gente boa, o cliente passa comigo já há um tempo e tal, só que ele tava com a adesão muito baixa. Eu falei, viu, você não vai caber no Porsche, velho. O que adianta você tá no Daí tu Porsche? pegou lá na dor do cara. É, dele, ô, Thiago, que isso, Luta? Eu falei, que isso não. Teve um outro, há pouco tempo, que eu fiz o follow-up pra ele renovar o plano dele, né? Ele tava no Elite Black, então a gente tem algumas soluções lá e essa é a mais top e tal. E aí ele falou assim, pô, Thiago, mas você puxa a minha orelha, alguma coisa assim. Eu falei, é Mauro. Eu falei, Mauro, não sou seu pai. Mandei um áudio pro cara. Eu falei assim, meu, é importante pra você isso, tal, tal, tal. E ele curte muito futebol. Então, por que eu tô dizendo isso? Na consulta eu pego esses insights. Falo, pô, Fukuda tá com um relógio Pegador bacana. do cara. Pô, vou falar de relógio com o cara. Eu sou rápido, eu já... Pum, Isso é teu. é Ou meu. Essa experiência E eu vai coloco trazer. no prontuário lá, esse cara curte futebol, porque o follow-up, estagiário que manda mensagem de texto. E o você viu o jogo hoje? Cara, a gente vai no detalhe, depois chega e a dieta. Mas voltando nisso que é legal, não é nem meme isso, acho que vocês lembram, ano passado, não sei que jogo que foi, porque eu não acompanho muito, quando o jogador teve uma parada no campo, e aí veio o pessoal com a maca pra pegá-lo, mas eram 2 gordinhos, né? E os caras demoram pra chegar no cara. Aí vem 2 magrelos, pega a maca e vai. E, cara, eu tenho esse take no WhatsApp, eu mandei pro cara. Eu falei, é isso que tá em jogo. Entendi, Eu falei, cara, e se fosse seu filho ali? Ele, porra, Nutri, ele falou assim, você vende, hein? Manda o link aí e tal. Você vende, manda um link. Porra! Então, lógico, tem um approach ali, eu me conecto com os pacientes. Eu Teu tinha rapport pegado é minha muito avó, bom. da minha mãe, e seu irmão. Tipo, meu irmão, como assim? Tá, pô, tá bem, é que eu mostro isso. Então, o que eu percebo? Minha agenda ela é bem enxuta. Assim, enquanto o Nutri hoje atende 100 no mês, tá? Eu atendo 40, 30 no máximo. Até porque Mas tem os uns clientes, outro ele- ticket, né? Isso. Mas os clientes, eles, cara, a gente se conecta, entendeu? Tipo, troca ideia assim. Claro que cansa, né, gente? Só que eu dou risada o dia inteiro, assim. Falo, meu, porra. E a maioria vem fazendo atividade física também e tem uma vida regrada, ou às vezes você tem que fazer milagre. O cara não faz atividade, a mulher não faz atividade física e quer uma fórmula mágica, rápida. Normalmente elas já vêm com Ozempic, Mondiaro, já vem com um monte de outras coisas ou não? Ou também tem de tudo? Thiago, eu diria que Como é que tá o pessoal hoje? 50-50. Tá se cuidando ou não? Tá se cuidando. Mais Tá ainda. se cuidando bastante. Eu diria que 50%. Eu tenho um público bem assim, a galera que treina por lifestyle e que chega a se internar, mas a gente já entra na mente e muda a pessoa. Né? Porque assim, o cliente, exemplo, ele é sedentário, fez lá o plano trimestral comigo. E ele quer renovar. Meu, se ele não começou a treinar, fazer alguma coisa, cara, nem renova. E eu falo, nem volta. Não vai dar resultado. E eu falo. Nem o comercial. Eu chego e falo, olha, não faz sentido pra gente. Você chegar aqui, eu vou ficar 1 hora com você e eu falar, pô, você não tem tempo, eu também não tenho tempo. É porque você está falando que 50% da população tem obesidade, né? Sobrepeso. Sobrepeso. 50. Mais de 50. Mais de 50. Então você tem mais de 100 milhões de pessoas. 200 milhões no Brasil? Você tem quase 100 milhões de pessoas. Aí tira criança, tira tudo. Mas Isso. pelo menos mais de 50 milhões de pessoas tem. Então tem que muito precisam paciente. do seu trabalho. Muito paciente. Só que aí, olha que interessante, a pessoa tem algumas dores que ela não tem ideia. E o Nutri não aborda isso quando ele vai tentar captar paciente. Assim, você, assim como eu, você tem uma formação técnica, né, acadêmica e tal. Cara, quando eu virei mestre com 21, eu falei assim, beleza, né, vou nadar, vou atender um monte, eu abri minha agenda, marquei ninguém. Mais uma semana, nada. E aí, olha que louco, eu sou do interior de São Paulo, Itapetininga. Um abraço pra galera do interior, inclusive. Aí eu peguei uma revista da minha cidade, top o nome da revista. Paguei 5 mil reais pra ter uma página na revista. Aí, porra, eu devia ter trazido a foto, cara, bizarro. Show. Enfim, ROI 0, não marquei ninguém. Falei, cara, e eu nem tinha 5 mil. Na revista da cidade. Eu nem tinha esse dinheiro, minha mãe que pagou. Pegou Falei, emprestado. caralho e tal. Qual que foi o lance? Eu falei assim, cara, eu sou um cara bom, mas as pessoas não veem valor nisso, inicialmente falando. Foi aí que lá atrás começou a virar chave e falei assim, não adianta eu saber nutrição e falar que eu li a meta-análise XYZ, se a pessoa ela quer saber se eu vou fazer ela fazer cocô ou não. Sabe? E aí foi muito difícil isso no começo, porque a galera começou a me massacrar na faculdade. Pô, eu fiz a pós também na IFE, na USP e tal, que é hospital tradicional. Pô, o Thiago é blogueiro, tal. Só que, cara, eu não deixei isso me parar, assim. Eu falei assim, meu, se eu não estiver me posicionando, vão me posicionar. Não tinha essa clareza à época, né? Mas eu fiz. E aí, quando eu comecei a fazer uns posts mais superficiais, mas que conectavam com as pessoas, cara, começou a vir. Putz, você mudou a linguagem. Exato. Por exemplo, eu me Na lembro época que ninguém fazia muito isso ainda, né? um dos primeiros posts que eu fiz, não tinha nem... Era IGTV na época, não tinha Reels, toque no link, não tinha nada. GTV.
Antes de ser Reels, IGTV. era IGTV. E assim, pra você colocar um link no Stories, tinha Tem que ter alguns 10 mil anos. seguidores. Sim. Comecei muito isso do zero. Na verdade, era o arrasta O arrasta. pra cima. Tinha que ter 10 mil seguidores. Era a luta ter 10 mil pra Se ter o arrasta você é dessa pra época, ó, cima. deixa o like aí, ó. Ó, curte aí. Aqui todo mundo é old na saúde, né? Então a Porra. gente pegou tudo isso. E olha que interessante, e essa é uma dúvida certeza que de muita gente aí. Um post que eu fiz, cara, e bombou, foi assim: pão não é um carboidrato simples. E, cara, a galera, como assim não é tal? Meu, isso, tipo assim, pão é fonte de amido, que é um polissacarídeo. Isso é bioquímica. E isso é um carboidrato complexo. Tem Nutri hoje que fala pão é açúcar simples. Tem. Açúcar rápido, não sei o quê. Tem. Então, cara, você fala assim, meu... Aí eu achei um gap, falei, cara, a galera não sabe o básico. Creatina incha, cara, não incha. Inchaço é água entre os tecidos, não dentro, é tônus muscular. Eu comecei a trazer isso, que eu tinha a base teórica, eu falei, meu... E aí eu comecei a abrir, cara, um mato que... E você acha que esse crescimento teu veio porque, sei lá, a gente tem muito contato aqui com os convidados, gente igual você, top aí na... Pô, do que eu vi no digital. vídeo eu sou menor, calma aí. Mas é engraçado, tem uns que crescem pela autenticidade. A pessoa é ela ali na câmera. Tem outros que pela polêmica, outros pela constância. Cada um tem um jeito de crescer. Cada Qual um. foi o teu? Você, então, eu entendi que você usou a linguagem que a gente queria ouvir. Mas você é um cara que fica mais limítrofe ali entre ser polêmico e não ser, ou não? Ou você vai mais para coisas do dia a dia? Ou também não teve estratégia, simplesmente o que dá na cabeça você faz? Foi Olha, eu rodando. comecei muito no escuro, tá? Mas, por exemplo, eu identifiquei essa questão, que eu falei, bom, como eu tenho uma base boa e eu gosto de estudar, se eu descomplicar isso sempre, eu vou estar marcando consulta. Porque é isso que o cliente final leigo quer. Esse é o post do leigo, não do Nutri. Então, beleza. Só que aí, cara, eu sou muito de observar mesmo. Então, eu peguei alguns cases à época de digital, desde blogueira a nutrólogo, Nutri, e falei, meu, o que esses caras têm em comum que eu poderia fazer? Então, pô, eu sempre cito ele porque ele é um amigo meu. Eu vou jantar com ele esse final de semana até. O Lancha Júnior, professor da USP e tal. Ele foi meu orientador no mestrado. E ele é um cara que, assim, ele sabe muito e fala de uma forma, assim, cara, perfeita. Ele conecta, ele é engraçado. Eu falava assim, cara, eu preciso falar igual esse cara. Aí tinha outras pessoas que falavam assim, mas esse cara é estiloso, trabalhando. Porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, caralho, eu quero trabalhar com umas camisas assim também, não sei o que lá, alinhadão. Então eu ficava observando isso e na minha realidade, na época, eu tentava inserir em mim. Nada de grid, nada de... Mas assim, cara, eu nunca usei jaleco. Por quê? Qual que era a narrativa? Eu sempre gostei de roupa e tal. Eu falei o seguinte, olha, pro meu cliente o melhor sempre. E o jaleco não é a melhor peça no meu armário. Então eu sempre fui trabalhar meio que igual você tá, camisa e tal. Cara, isso já foi também uma coisa... Isso é teu, intuitivo. Meu, é que meu cabelo eu cortei ontem, mas assim, depois coloca aí o Ramon coloca pra gente aí, o Edward Mão de Tesoura. Meu cabelo era, cara, gigante. E eu percebi que ele começou a virar uma marca. Eu falei assim, mas o que é aquele inútil lá que parece que é um cotonete andando? Meu cabelão gigantesco. E imagina só, então, o Nutri começa a falar de coisas polêmicas, sem usar jaleco, cabeludão, e o cara sabe o que ele tá falando. Começou aí. Começou aí. Cara, e assim, somado a isso, eu tomei muito risco. Tomou? Porra? Muita porrada também. Sim. É que como o Rock Balboa fala, né? Não é que quando você dá, você tem que aguentar. Mas isso que eu nem sabia que ele tava tomando um risco. Então, quando eu comecei a me expor, evidentemente, muita gente se conectou comigo e outras não. Só que isso foi bom porque começou a me deixar diferente. É o que eu falo hoje, eu não sou melhor que ninguém, nem pior, sou diferente. E tu é tu mesmo? Exatamente. Você, não gostou? Tchau, obrigado, é nóis. É isso. Ontem, esses dias eu dei mentoria, 3 horas, né? Aí isso aqui lá, sempre tem a galera que, um reclamou lá, fiquei 3 horas analisando o perfil, o cara, mas faltou eu. Eu falei, pô, mas você vai depois. Eu falei, como que pode? Tô aqui 3 horas e tal. Tu trata também todo mundo como adulto. É lógico. Dá pra ver adulto. isso? Tu Porra. Não tem os mimimi, né? Não, tudo troca adulto. ideia. Não, vamos ser educados, gentil, mas pô, papo reto, entendeu? Sim, Lógico. sim, direto ao ponto. Uma diferenciação tua também é o teu ser caricato, né? É teu jeito de ser. Bom, talvez sim. Olha que interessante, eu linkar aqui com, por exemplo, a Roberta, que estava aqui, uma amiga nossa. Rô, inclusive um beijo. Olha que interessante, eu segui o Muzi, né, tal, Paulo. E eu estava no Arnold, num congresso, né, que inclusive semana que vem. E tinha uma fila gigante para tirar foto com o Muzi e com o Mion, Marcos Mion. Sim. E eu falei assim, eu não vou pegar essa fila nem a pau. E aí eu segui a Roberta, que ela era Nutri, ela fazia São Camilo, eu estava na faculdade à época, mano, X... Eu cheguei nela e falei, Rô, tudo bem, sou Nutri. Cara, eu sou persuasivo, minha comunicação, eu sei que dá pra fazer acontecer. E ela, conheci ela assim. E ela, não, entra aqui, o Paulinho, você quer...
Então, passou. E tu não pegou a fila. e aí, o que foi o negócio? Hoje o Roberto consegue falar com ela nos congressos, mas ali ela estava como estudante também. Só que eu já sabia quem era ela. Então, eu fiz esse trabalho em casa. Mas quem que são os players do meu mercado? Aonde que dá pra eu chegar? Putz, a galera não curte eu, nem vou por aqui ainda, mas aqui tá e tal. E aí, pô, me conectei com ela. O Valentim, que é um amigo nosso em comum, que fez o maior software do mundo de nutrição, que é o WebDiet. Olha que louco, sem querer, essa foi na cagada. Eu tava prescrevendo no WebDiet e eu travei o software, porque eu coloquei uma letra onde só vai número. Eu travei o software. E aí eu fiz um post no Instagram, eu não sabia que tinha travado o software, mostrando um exemplo de dieta, só que estava errado o cálculo desse post, porque travou o software. Só que eu não vi isso. Cara, comecei a tomar muito hate, cancelamento. Pô, o Thiago tá postando coisas que são fake news e tal, não sei o que lá. E isso me levou a me conectar com o cara. Porque daí o dono do negócio veio falar comigo, meu, que porra é essa que travou o software? Eu falei, cara, sem querer fui eu. E aí, na real, eu liguei entrei em contato com o WebDiet e falei assim, meu, vocês vão ter que ter um parecer, porque, meu, estão arrebentando aqui, tudo bem. Eu fiz um post que eu não tive detalhamento ali pra soltar. Mas assim, o software travou. Eu preciso do apoio de vocês. E dava de senão... ver que era o software, então. Exato. E aí, assim, não, peraí. Aí eu conectei com o cara. E o cara é dono da parada. E aí, hoje ele é meu brother, assim. A gente vai estar junto no final de semana e tal. Então, cara, eu fiz os meus erros. Viraram acertos. E acertos me levaram a algumas pessoas. E como é que tá o Nossa. mercado da nutrição hoje no Brasil? A gente já falou um pouco aí, mas ao mesmo tempo que eu imagino que vocês que sabem fazer um negócio e tem um mercado gigantesco, deve ter muita besteira aqui que a gente vê em rede social, muitos mitos e verdades, gente que nem é da área, porque fez em si, deu Nossa, certo, sim, fala, vomita a regra, né? TikTok tá muito cheio de gente que nem é nutricionista falando também de dieta, falando tudo Aí isso, vai, né? vai da Muito, pessoa né? ter que ir Sim. atrás, né? Muito. Porque não dá pra vocês fazer esse filtro, né? Não é função Total. de vocês, mas deve ter bastante coisa que você deve olhar e falar, "Ih, cara, Deve ser que mais porra é revoltante que na fisioterapia, eu acho. Sabe, antes era mais revoltante, assim. Eu acho que a nutrição tem uma particularidade em relação a outras marcas, outras profissões, que é a seguinte. Teoricamente falando, né? Lógico, não estou pensando em classes específicas, mas todo mundo come todo dia. Sim. Então todo mundo acha que sabe alguma coisa, porque você come, pô. Tem gente que não treina, tipo físico, o cara vai uma vez por semana. Nutrição, todo dia você come, Desde os 6 meses de idade você come. né? Então todo mundo tem acho que sou nutri, e sem julgamento isso. O que eu coloco muito hoje para os alunos nutris e os pacientes é o seguinte, olha, o meu papel aqui é ser específico com você. É bom você comer comida, mas qual? Com o quê? Que horas? É isso. Eu sou o seu Waze. Eu vou te levar ao resultado. Você vai mudar a rota, não vai? É igual o Waze. Eu vou falar assim, por aqui. Mas você que sabe. Eu vou te falar, ó, agora é 40 por hora. Você quer ir 100? Beleza. O giro é seu no final do dia. Então, o que eu vejo do mercado? Tem muita informação, mas como tem muita informação que está errada, ou não é nem que está errada, está sem contexto, Tá, é um corte só. o Nutri que pega esse cara na tangente, ele sai na frente. Entendeu? Se diferencia. Por exemplo, isso é polêmico. A shot, toma ou não toma? Meu, se meu paciente gosta, pra que eu vou ficar falando, não tem evidências? Meu, conecta com o cara, eu falo, verdade, você toma de que jeito? O cara fala de manhã, eu falo, puta, toma com tequila. O cara já racha o bico e fala, porra, Thiago, não sei o quê. Conectei. Aí o Nutri fica, não, isso não dá, não sei o que lá, seu dente. Cara, isso afasta às vezes. Tu não é radical na tua conduta. Não, zero. E como tá hoje os profissionais mais antigos que não acompanharam essa evolução no digital? Deve te dar trabalho, né? Então, pistola. Ainda mais que são muito mais acadêmicos, né? Oi? Sim. Ainda mais a galera mais acadêmica. Não, mas assim, alguns têm notado que, cara, como a gente até citou aqui há pouco, né? Antes de estar ao vivo, que é o seguinte, o digital é inevitável. Então, esses caras que demoraram para chegar no digital, eles não tem como. Estão bebendo água suja. Ou ainda, Esse é o lance. ou ainda tem o ranço de estar ali, né? A nutrição, ela é muito dividida. E eu sou um cara que faz terapia há 7 anos. Muito bem, parabéns. E assim, Todo por que mundo eu tem digo que isso? fazer. Cara, eu sou zero vaidade e zero ego, entendeu? Se você, sei lá, fiquei chateado com você, eu vou te falar, pô, senti aquilo. Eu tiro de mim. E o que eu percebo, cara? Na nutrição é um ego muito grande. É? Tipo, sei lá, eu fiz um post que você talvez não concorde. Só que você já começa a me xingar. Nossa, Deus. Você nem me conhece. É mais que na Sabe física. assim? Cara, cara, mesmo, é bastante. doideira, cara, sabe? Então... E aí você começa a entender o game também. Eu falo isso na mentoria avançada. Eu falo assim, olha, não é só você ser bom, cara. Se tem alguém ali importante que não curte você, você não vai palestrar no lugar tal.
ponto final. E aproveitando o gancho que você está falando do digital, a gente falou muito como tu começou para a captação de paciente. A gente sabe, vai falar daqui a pouco sobre a tua história também de ajudar nutricionistas hoje em dia, né? E daí, quando que tu começou a ver assim, tá, acho que tá na hora de eu começar a ajudar esse povo, então o meu digital vai ser mais para isso. Então, quando que tu viu esse gap que é bem grande também? Eu tinha, à época, uns 20 mil seguidores, faturava ali, acho que uns 20 mil também. Atendendo. Só atendendo, Interior ou já aqui? Entendeu? Interior. E aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, o conselho liberou a consulta online. Até então não podia. Ah, vocês não podiam antes? Não. Na verdade, antes bom, como eu comecei nessa época quase, antes parece que na segunda pra frente podia, tá? Mas era bem pontual. E como eu já postava conteúdo, lembra do Thiago Blogueiro e tal? Quando liberou online, eu comecei a captar muito paciente. Cheguei a ficar 11 meses com a agenda, cara, lotada de, tipo assim, de eu falar assim, cara, era todo dia, segunda, sexta, tal, tipo 5, 6, 5, 6, 5, 6. Foda, né? E essa época eu cobrava R$400. No online? Não, qualquer um. Foi online, só que eu podia. E aí um amigo meu, que também é Thiago, chegou e falou assim, Thiaguinho, cara, vamos vender alguma coisa pra Nutri, mentoria e tal. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu falei assim, não quero saber, velho. Tipo, eu tava bem, meu, fazendo 20 pau. Sei lá. Pô. É nóis. Tava rico. Entendeu? Eu tinha acabado de comprar meu Mac, meu iPhone, nem tinha um iPhone. Entendeu? Sabe aquela coisa? Pra mim tava, cara, zero problema, assim. Eu não sabia que existia um outro horizonte. Encurtando, ele me convenceu, porque a gente morou junto na faculdade, só que ele fez engenharia. Muito meu amigo. A gente fez uma live e eu vendi a mentoria. Eu fiz 55 mil na live. Uma pancada ali. Tipo, não fez lançamento, fez, eu vou abrir. Tinha Pô, demanda tinha demanda reprimida. Fizemos ali, sei lá, algumas lives de aquecimento e fez a de venda lá. Conteúdo pra lançamento. Mas assim, no Insta, tal, zero estrutura. E aí o que é interessante, ele já tinha colocado na minha cabeça de vamos fazer 6 em 7, os 100 mil e tal. E eu fiquei puto quando eu fiz 55. Aí eu lembro que minha mãe chegou e falou assim, Thiago, depois que eu falei pra ela quanto eu tinha faturado, ela falou assim, mas isso aqui são tipo 2 meses de você todo dia, não sei o quê. Eu não tinha ideia, assim. Eu falei, caraca, daí na época minha Isa... E era uma mentoria de negócios ou era uma mentoria técnica? Nem eu sabia o que ia fazer. Cara, eu ia pôr os caras na sala lá. Tu vendeu e... Mas, mas vocês venderam falando que era o quê? Mentoria. Não, mentoria do quê? Vou ensinar você a captar... Nem lembro a cópia sim, que era, mas tipo, provavelmente captação de paciente, Sim. coisa assim. Só que assim, nem eu sabia. O que eu vou fazer? Cara, entendeu? Às vezes vai... E, meu, a gente tem as aulas gravadas da turma 1, os prints, que cara, legal. É muito massa de ver. E eu, assim, ali, assim, você vê que eu tava em choque, entendeu? Cara, e foi. E aí no segundo a gente fez 97 mil. E aí foi indo. Aí foi indo. A gente já fez 1 milhão, mais, passou e tal. E aí tomou corpo, né? Mas assim, eu não queria fazer o negócio. Só que no segundo lançamento eu fiquei tão exaurido, que daí era uma agência. A gente foi bem e tal. Eu fiquei tão acabado de gravar criativo. Que eu falei, mas não quero fazer essa porra. Eu falei, não quero fazer. Eu fiz a segunda turma porque eu tinha prometido que ia ter mais uma. Aí quando acabou, juro por Deus, eu falei assim, não quero fazer. Puta, que negócio. O lançamento te sugou. Que isso? Só de criativa é 50. É, gente, sabe. Só que porque na época eu atendia todo dia e fazia isso depois, entendeu? Então hoje você ainda não. tava com os dois. E aí foi um processo de eu entender assim, mas aí a galera de agência, mas isso aqui, porra, é uma mina, tal, sei lá, tal. E aí foi indo. E aí eu não queria reduzir consulta à época. Eu tinha aquela coisa, mas eu sou de consultório, cara. Mas eu estudei pra isso. Exato. E assim, a época eu publicava ainda. Eu lembro que no lançamento, cara, tava submetendo um paper, cara. Você é louco. Aí nem orientador, um amigo meu que é professor, falou assim, Thiago, tem que revisar. Sei lá, os caras mandaram de volta. Eu falei, voltou da revista? Foda, cara. Tipo assim, sabe? Eu tinha pendências assim ainda, coisa de ciência que eu falava, que eu falei, não dá mais. Tipo, isso vai me exaurir. E aí foi a hora que eu comecei meio que virar a chave, assim, né? E daí foi uma brincadeira, uma coisa assim. Foi. Hoje virou um negócio, daí vamos perguntar um pouco mais sobre isso. Isso aí faz já, 4 anos, né? A primeira turma. 4 anos. Foi depois, pós-pandemia, então. E você tem Foi na pandemia, né? Então vai dar 5. Sei lá quando foi a pandemia. E como é que é aquele slogan lá que eu vi no link da tua bio? Eu te ajudo a emagrecer e os Nutris a ganhar dinheiro, é isso? Sabe por quê? Bem Vamos ser sucinto. sinceros aqui. Ó, a gente tá em Cuba? Não. É capitalismo, porra. Entendeu? Aí você fala assim, vamos ganhar dinheiro. Ai, Thiago, aí não é legal falar isso. Não é legal Porra, falar você em vive venda, do quê? né? Você vive do quê? Eu falo, na saúde o pessoal é Madre Teresa de Calcutá, né? Não. Na saúde o pessoal é muito Madre Teresa de Calcutá, que é só ajudar. Não Aí tipo tem assim, isso, né? tem que ter propósito. Eu tenho propósito. Mas a gente tem. Mas eu quero ganhar dinheiro. Lógico. Ponto.
Acho que assim, as coisas não têm que ser separadas. Um ou outro. Não existe É. isso. E aí, eu acho que o ponto que eu trago não é sobre você ser soberbo, é assim, você dá, assim como eu faço isso, um plano de saúde pra minha família. Pô, eu poder não trabalhar e tá tudo bem, sabe? O Nutri, ele se ferra e acha que tá bom. E quais são os principais erros aí que o Nutri comete? Tem uma medo forma de geral? cobrar, cara. Cara, O isso Nutri, é assim, ó, maravilhoso. eu conheço Precificação ou medo de cobrar? O preço os dois. Os dois. Boa É. deixa que você deu, um insight aí. Tem vários amigos PhD, pós-doc e tal, e os caras não conseguem atender. Por quê? O cara, ele pô, Thiago, mas, cara, isso é simples. Sei lá, montar uma dieta de emagrecimento. Cara, eu sei que você é foda fazendo isso, mas assim, cobra, porra. Mas Aí não eu- sabe se vender. Não sabe se vender. Vai conversar com o cliente ou com um potencial cliente numa marca, num congresso, o cara pede whey. Bom, whey você compra, velho. Tipo, olha no olho, troca ideia, sabe? Profunda. Por exemplo, quando eu ia abordar palestrante, como eu tinha a base acadêmica, eu lia algum paper do cara. Ou o livro do cara. Eu ia na fila tirar foto, mas eu falava, meu, quando você falou aquela coisa e tal, tinha um ar de, Perfeito. pô, esse carinha é diferente. Quem que é esse carinha? Aí, né? E vai marcando as pessoas na lembrança, né? Então o Nutri ele é muito, eu vejo, superficial, muito medíocre. O cara fica ali. Então, assim, eu comecei em Itapetininga, no meio de 2018, a atender a R$300. E já Que era... pra época devia ser um ticket mais alto do que todos lá. e Todos, a disparado. Nutri que mais bombava era 180. Aí qual que foi a minha estratégia? Cara, e ninguém me falou isso. Sei lá, o negócio desceu. Eu falei assim, meu, vai ser 300. As vozes da cabeça vieram. E juro por Deus, aí meus amigos falaram assim, inclusive esse cara, depois da mentoria, né? Ele falou assim, Thiaguinho, cara, não, você não vai atender. A fulano de tal cobra 180, põe menos pra você ganhar experiência. Ele conta isso até hoje. Eu falei assim, cara, experiência eu ganhei no estágio, velho. Vamos atender. bom. E aí não marquei ninguém, até que uma louca pagou pra ver, né? Eu foi isso, eu precisava de um. É o que eu falo pro Lu, você Pra tem que ter validar. um. Que a partir Pra dessa validar, análise, né? vai. Daí Pau. foi que foi. Então, Então, precificação, já entendi que é um problema aí, né? o cara tem medo. Então, hoje o ponto é, muitos Nutris bons hoje, você chega e fala, cara, na mentoria quanto você cobra? Aí o cara fala, sei lá, 250. Eu falo, o quê? Qual que é o referencial do conselho de vocês, sabe? Ah, deve acho que é ser baixo. 200. Deve ser também 200. por aí, né? E olha que interessante como o acesso e conhecer pessoas muda tudo. Então, na época, eu já fazia conteúdo. Tem uma pós-graduação muito grande no Brasil de Nutri, que nem existia essa. Hoje tem uma pós. E o cara me mandou mensagem, porque eles faziam eventos, congresso. E eu ia nos eventos. Aí o cara falou, quer vir no evento tal, na faixa, não sei o quê. E eu era o Nutri que queria o Whey na época, né? Eu falei, eu vou. Beleza, me conectei com o cara. Basicamente ele falou o seguinte, Thiago, tem uma proposta aqui, cara. Eu te conecto com a galera que palestra e você produz live pra gente no Instagram. Cara, ninguém fazia live no Instagram. Toda terça-feira, durante um ano e pouco, eu tava lá fazendo live. Só que assim, com caras grandes de saúde. E então aí entra um outro ponto legal, repetição. Eu tava lá todo dia, terça. E conheci muita gente. Aí esse cara, ele falou assim, cara, vem atender em São Paulo. Você já tá vindo pra cá, eu fazia mestrado aqui na USP, né? E eu falei, cara, mas quanto eu cobro em São Paulo? Ele falou bem assim, ó, 2019 isso. Ele falou assim, pra você entrar no mercado competitivo aqui é 500. Eu cobrava 300. 300. Eu falei, caralho, 500, então, você é louco e tal. E ficou meio assim, ele me falou isso, pra você competir aqui, você vai entrar nisso. Se não, esquece. Menos que isso, Menos o já chega pra paciente baixo. já fala, "Ih, isso aí Nem não deve vai. ser bom. Olha isso, que loucura, legal, Loucura. Percepção de Aí valor, esse né? cara tinha uma sala, olha que louco, ele tem um apartamento aqui, deve ter até hoje, sei lá. Ele falou, cara, alugou a sala. Meu, não era consultório, era uma sala, Uma sala. com um computador de Ah! chão e eu atendia lá, velho. Não era nem um espaço próprio, assim. Tinha secretária. Eu chegava lá, tudo bem e tal. Também tinha pouco paciente, né? Mas começou assim. Então, o referencial que ele me deu. Né? Ele falou, cara, não vem. E eu só cheguei nele na sala porque eu atendi um cara no Shopping Morumbi, no Starbucks, e fiz avaliação no banheiro, cara. Mentira. Aí eu falei, um cara pagou R$500. Daí Pra falei, fazer assim? Foi desse jeito. Estavam me Ah, querendo. isso é legal. E ele falou assim, eu falei, cara, preciso de uma sala tal. Daí que ele falou, porra, tem um AP, mas você quer ir lá? Foi. Então, assim, ó, o referencial é importante. Né? E aí, cobrança? Você falou, não sabe cobrar, não sabe. Eu entendi que preço normalmente já é um obstáculo ali, mas normalmente o quanto que um nutricionista hoje é importante para ele ter uma secretária treinada que sabe cobrar, o quanto é importante ter espaço ou não. Boa. Esses caras esses caras de primeira liga aí que cobram como vocês cobram, eles têm que ter um espaço deles, tem que ter um espaço aconchegante, que o cliente se conecte, tem que pensar na jornada ou ainda é o nome do cara, e se o cara atender uma barraquinha de pastel, ele vai ter. Isso conta na tua área ou não? Sim, conta. Se ele tiver essa estrutura, evidentemente é muito melhor.
Então, por exemplo, tendo online ou presencial? Se possível, os dois. Né? Um outro canal de aquisição. Mas, por exemplo, eu tinha uma clínica em Itapetininga, mais de 1.000 metros quadrados. Gigante, equipe era e tal. grande, chegou sim. nesse tamanho? Não, gigante. E eu fechei pra vir pra cá. Porque eu falei assim, cara, aqui beleza, eu saturei, mas aqui não quero ficar aqui mais. Cheguei onde dava, né? Então, qual que é o lance que eu trago pra mentoria? Eu falo assim, olha, se você tem um sonho de ter consultório, cara, o sonho é seu. Mas hoje, cara, se você tem um quarto bem estruturado, você arrebenta de atender online, cara. Com um custo muito baixo. Sim, Você consegue fazer uma jornada legal no online, tá. tal. Então, assim, eu tenho os dois cenários, né? Minha sala agora aqui no Cidade Jardim, Corporate Top e tal. Mas, assim, o custo do online é muito mais baixo. Sim. O mental é maior, tá? A energia, mas, né? Sim. Então, eu acho que o Nutri hoje ele tem essa vantagem, porque o online já está bem consolidado. Né? Tá. Os pacientes procuram normalmente já. Procuram. Como se fizesse parte da... Sobretudo se você expõe isso, né? Então, eu vou atender, sei lá, só online hoje, inclusive, das 4 às 20. Então, eu falo, tô indo para Nova York, não sei o quê. Já vai eu criando printo aquele... a tela, mostro a pessoa. Você tem que mostrar, meu. É tipo chegar e falar assim, cara, você quer uma água? Se eu te dou água, a chance maior de falar, quero, você nem quer. E hoje vocês também têm recursos na nutrição para poder fazer uma... Não sei se é um medo que as pessoas têm de... como é que eu vou fazer uma avaliação com o Nutri online? Como é que ele vai me avaliar fisicamente? Deve ter vários recursos hoje para isso também, né? Para desmistificar esse medo do nutricionista, né? Tem, mas eu sou o cara que complica menos. Se Tá. me perguntar qual que é a avaliação que você faz online, não tem. Tá. Não dá pra fazer avaliação no online. Tudo bem, tem software Tem e software, tal. deve ter várias coisas. Mas o cliente fala, mas e pra você me medir? Eu falo, não Uhum. vou te medir. A gente E vai usar roupa e espelho. Aí a pessoa fica meio assim... Porque assim, os leads muito qualificados que estão pra fechar e não fecham, eu entro na conversa. Que deve ser uma objeção isso aí, né? Aí eu chego e falo assim, quanto custa pra você olhar no espelho e se sentir bem? A gente vai no Instagram da pessoa, eu falo, por que você tá no mar de camiseta? É isso. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu tô na minha 9ª secretária. E qual que é o problema da nutrição? O Nutri, ele contrata alguém que faz agendamento, não que faz venda. Não é comercial. Eu demorei pra entender isso. Então, hoje o meu é venda, entendeu? Semana de fechamento, a gente tá pirando aqui, vamos bater a meta, não vai, tal. Então, eu falo, ó, lead qualificado dos planos mais elevados, que não fechou, joga pra mim que eu converto. Ou tento converter. Então, o Nutri, porque qual que é o ponto, né? Não é culpa dele. Ele tá preocupado, assim, qual equação que eu uso de gasto calórico. Qual o software que eu vou usar? Entendeu? É. Você acha que ele vai pensar em venda? E por que a secretária ela ganha isso até os outros que faturam mais, viu? Que eu falo, pô, eu puxo a orelha dos caras. O cara paga 2K pra secretária. E quer que ela faça o quê? Pô, a mina ganha 1.600 por mês, pra não falar 2. O Nutri vai pressionar, ela sai. Cara, ela quer pegar e falar, o horário da manhã é 3, quer ou não quer? Tchau. Exato. Não tem comprometimento nenhum ganhando isso aí. Exato, então a gente Sem comissiona, bonificação, sem exato. meta, sem comissão. Não, eu achei, bom, a história é fantástica, né? E principalmente nessa área de business aqui, que dá para eu contribuir com a galera que está em casa, é isso. Você vê a importância de você ter um background ali com uma secretária boa e você tem que saber diferenciar. Eu contrato também consultora de vendas e secretária. A secretária faz toda a parte burocrática, parte chata e nota, essas coisas, ela faz tudo. Mas tem alguém que fica lá na minha clínica só consultora de vendas, que pega todo o funil ali, pega tudo que pintou de lead e ela vai trabalhar aquilo durante a semana para quebrar as objeções e trazer, ganhando meta, bonificação. Uma consultora dessa já de base ali larga uns 2,5, 3 em São Paulo, né? Já é um valor maior, porque é uma pessoa com uma formação em vendas, uma formação diferente. E você tocou no assunto que também eu acho fundamental. Às vezes a gente quer contratar uma secretária, uma consultora de vendas, um colaborador e quer pagar o piso ali, né? Porque aqui em São Paulo acho que é 1.600, 1.800 o piso de Deve secretário. ser um Aí você quer salário pagar mínimo, 1.800, você não vai conseguir ninguém boa, né? Exato. Pô, às vezes pode 300, 400, 500 reais a mais que você paga. Isso vai te dar um incremento de faturamento que o cara é a secretária ou a consultora que não te traz lead, que não te traz avaliação. Isso é caro. Você deixar de faturar 30 mil porque a secretária é ruim, ela te custou 30 mil, pô. Não custou os 1.800 que você paga para ela. Então, e gostei aí, dessa. Thiago, desculpa te cortar, acho que vale muito trazer para você que está em casa, em qualquer área. Aí assumir o risco, porque dá medo. É. Você fala, puta, mas essa aqui é 6K, mas será? Puta, 6K, outra é 2. Mas, cara, esses 4 que você tem medo, talvez é o 4 que vai te dar 20. Então, eu fui esse cara sem ter grana. Cara, não vim de família rica. Zero, tal, pô. Eu dei um com a minha mãe. Minha mãe tinha um Palinha 1.0 Fire que tinha 15 anos. Sério, nada disso que hoje eu vivo. Qual que é o ponto aí? Cara, eu tomei risco, velho. Vamos ver se vai dar. Tipo, a agência, 50 criativo. Então, beleza, eu vou gravar 50, cara. A minha parte eu vou fazer, mas você vai dar o sangue também.
Então, assim, o Nutri, ele tem... Quando chega pra mim e fala assim, mas não sei se vou entrar na mentoria. Eu falo, beleza. Aí, enfim, né? Eu falo, olha, se o medo é de você executar, tudo bem, não entre. Agora, se você for uma pessoa que vai fazer, dá resultado. Aí tem uma porrada de feedback. Então, acho que o Nutri tem isso. Ele tem um medo, às vezes, por crença limitante também. Cara, no interior lá. Eu lembro um dia que meu avô falou assim, cheguei com umas compras, com a camiseta. Faz tempo isso. Ele falou assim, Thiago, bonita camiseta e tal... Minha mãe falou assim, tá gastando muito, sei lá, o negócio que ela falou. Ele, mas... Eu falei, quanto você acha que é essa camiseta dele? Ele falou, R$200. Eu falei, putz. Tipo... Mas qual que é o ponto? Às vezes, o ambiente, né? O cara achei errado, eu vou pagar 4 pra secretária. Só que ela que... Pra mim, a principal de investimento é ter um comercial ou secretário. Perfeito. Boa, né? E você encanta o cliente também, né? Então é óbvio que além da secretária trouxe, você, pelo que você tá mostrando aí, a jornada é completa contigo. O cara já te conhece em rede social, você é um cara ativo ali, você já tem uma autoridade, aí a hora que o cara pinga na sua frente, você faz um encantamento, você consegue, você tem persuasão, você tem capacidade técnica, né? Então, também... Agora aqui no carro, eu levei 40 minutos para chegar. Eu tava assim, treinando a voz, cara. Eu falei com a minha fono. Pô, amanhã eu vou palestrar, tô treinando pra caramba, tem um podcast daí. Ela, Thiago, faz isso, faz aquilo e tal. Então me preocupa com esses detalhes, cara. Outro dia a gente fez um post, minha social media que soltou, que tava com alguns erros de pontuação. Eu fiquei puto. Eu falei, não dá pra errar isso. Daí lá, Thiago, foi sem querer. Eu falei, tem ChatGPT hoje, cara. Coloca lá e fala, corrige. Tipo assim, não dá. O cliente elite, básico, ele vai olhar e falar, cara, é massa, não é mais. Não dá. Então, assim, eu sou um cara chato. Eu sou um cara... Não sou cuzão, como se diz, mas eu sou... Cara, por que você fez isso? Sua régua é alta, né? Não, porque senão não dá. Aí o cliente vai falar assim, porra, entendeu? E como é que você divide aí, cara? Você falou que atende 3, 4 vezes na semana, umas 4 horas ali de atendimento. Isso. O cara que não tem ali, joga pra semana que vem. Exato. E aí... O tempo off, né? O tempo que você Queria não está... ter. Fora do online, no caso, né? Fora do presencial. Não, fora das consultas fora da consulta, aí você já tira uma hora ali para fazer conteúdo, para gerar conteúdo. Legal. Você é um cara que você vai tendo as ideias, você já tem tudo planejado, tem que fazer vídeo disso aqui, ou na hora você fala, cara, preciso fazer 3 vídeos. Deixa eu olhar aquilo ali, faça um ali. Você é criativo assim ou você tem que ter tudo esquematizadinho? Cara, eu sou muito organizado em muita coisa, mas para essa parte é muito lifestyle, assim. É muito freestyle, desculpe. Tá. O meu perfil, ele cresce lentamente. Poderia até crescer mais por conta disso. Mas assim, meu lead, o perfil é qualificado. Então não me incomodo muito. Mas assim, hoje mesmo, eu falei, tô no carro, eu ia fazer um post, não deu, solta outro. Então a gente tem uns posts na manga ali para não ficar sem nada. Mas eu sou um cara assim, tive um insight. Eu tenho aquele grupinho no WhatsApp só comigo, sabe? Eu jogo lá, mando os áudios, a social monta, ou Thiago, faz um react aqui, cara. A gente vai muito no freestyle. Não tô falando que isso é bom, porque eu poderia crescer mais, né? Se fosse mais estruturado isso. E minha dificuldade hoje, meu ponto cego, eu falei dos pontos cegos, né? Cara, é minha rotina, ela é muito intensa. Então eu já falo, eu tenho equipe, delego e tal, mas ainda assim eu fico muito atolado. Então, às vezes, cara, eu não tô bem pra gravar, tô cansado. Eu falo, meu... Dá pra montar equipe como o Nutri? De ter 1 ou 2 pessoas pra atender lá, 3, 4, 5 ou quando é nutricionista, o cara quer você ali. Você consegue tirar e passar ou... Dá pra fazer? Cara, dá. Então, lá na clínica grandona que eu tinha 2 Nutris. E aí, assim, eu reduzi intencionalmente meus horários, logo o lead vinha através de mim e eu jogava pra elas atendiam repasse. Fluía bem? Fluía bem. Só que aí, cara, foi uma outra dor que eu identifiquei. Eu falei assim, eu não sei ser líder. Preciso aprender. Outro ponto cego. Eu falei, eu sou o expert, o mentor, o cara que palestra, fecha publi e atende, mas eu não sei ser líder. Então, tudo bem que eu já ia fazer essa mudança pra cá, mas eu não consegui estruturar muito bem naquele momento o time. As 2 Nutris basicamente saíram do 0 a 20, 30 mil de faturamento em, sei lá, 2 meses. E eu não consegui, dar clareza de que, olha, isso aí é por causa de mim. Tá. Então, basicamente... Elas recebiam pacientes que vinham de ti da depois clínica. Depois nós começaram a trazer lead também, né? Sim. Mas basicamente, assim, em resumo, queriam ser eu. E falei, daí eu falei, cara, preciso aprender sobre liderança. Não que a pessoa não possa ser melhor do que eu, mas assim, eu só tenho eu, né? É isso.
Então, cara, aí eu falei, putz, se eu for ajudar outros nudes, vai ser no digital. Porque eu preciso ainda entender como eu posso liderar um time onde eu jogo meu lead para ele do presencial. Tá. Né? E aí, essa descoberta me fez ancorar mais meu ticket. Eu falei, cara, então eu quero vender menos e vou subir mais. Tuf. Então, hoje eu tenho essa dificuldade, porque eu fiz alguns testes com alguns alunos bons das mentorias de tentar jogar o paciente. Ele não vai. Tá. Ele quer. É mais dependente, né? Ele fala assim, putz, já que o Thiago não dá, então, pela grana ou pela agenda, eu vou passar com outro. Mas, assim, do time, não. Tá, é um processo. Então, falando aqui abertamente, isso é uma dor que eu tenho hoje. Essa parte de consultório ainda é centralizada em mim. Tá. E é bom falar isso, porque todo mundo acha que tudo é um cenário perfeito, não, né? não. E bem pelo contrário, cada um tem seus gaps também para se desenvolver, né? Ótimo. Tem um colega meu de Belém do Pará, desculpa, de São Luís do Maranhão, e ele tem 11 nutris no time. Caramba. E, cara, quando aconteceu isso comigo, eu falei com ele, eu falei, e aí, meu, como que você mantém 11 alinhados e os caras curtem você, não querem subir em cima, tal, sei o que lá. Enfim, então, comecei a buscar esse tipo de conhecimento, porque não era uma preocupação para mim. E aí, assim, eu brinquei, né? Eu falei assim, olha, a partir de agora eu postei isso. É cantor sertanejo solo, consultório solo. Assim eu controlo, dou mais jeito, né? É, uma coisa que facilitou para mim foi ter a marca, não ter meu nome na minha empresa. Que aí diminui um pouco porque quando eu pensei, falei, pô, vou montar um instituto com o meu nome, eu vou ter dificuldade de trazer pessoas para atender comigo e vai falar que está trabalhando para mim, não comigo. E é a mesma coisa paciente, vai lá no instituto tal, vai querer. Então eu botei logo a minha marca do Trata, porque eu sabia que eu queria que a marca crescesse em vez do meu nome, né? Então a gente fez todo um trabalho para tirar de mim e jogar para a empresa. Perfeito. Mas aí acabou que o crescimento no digital acaba também te trazendo, mas hoje já flui bem, né? Hoje até quem passa comigo já sabe que o dia a dia ali, a rotina não é comigo, mas não é fácil não. Pro responsável, mas a gente tem que estar sempre explicando, não, são pessoas que são treinadas, que têm a mesma linha de raciocínio. É um convencimento comercial também, mas tem que testar, tem que fazer e uma hora dá certo, né? Total. Show. E essa escalada tua, então, Quer mais aí? Quer mais água? Posso abrir aqui? Pode. Fica à vontade. Já tô abrindo. Você está em casa. Tem alguma coisa nesse assunto aqui que eu vou indo pro último assunto aqui, ó. Tudo isso que o Thiago tá falando bastante, a gente vê que ele tem bastante essa diferenciação de entrega também, né? E essa coisa mais personalizada, essa experiência. E isso também, a gente vê isso na físio, e acho que também na nutrição deve ser uma dificuldade muito grande do nutricionista também, né? De poder fazer essa diferença, essa entrega diferenciada, essa experiência diferenciada. Vocês percebem muito isso na mentoria também? Total. Que é um gap deles muito grande, né? E eu vejo que é uma questão de referencial. Por exemplo, minha avó, te amo, vó, beijo, a gente escuta desde pequeno, até me emociona falar isso assim, música. Minha avó chegou e falou, você tem que ouvir Elis Regina, cara. Eu falei, o que é isso? Tipo, eu era pequeno, sei lá, Djavan, etc e tal. E assim, no consultório, recepção, toca uma música assim, legal, entendeu? Um negócio mais selecionado. Aí eu falei, ô Nuto, você põe música no seu, sei lá, recepção? Não. O que você colocaria? Aí o cara, sei lá, que o cara só fala, irmão, tipo, você tem que ter referencial. Então, quando eu comecei a ganhar um pouco mais que o digital, eu falei, cara, eu vou para uns hotéis top por aí, em lugares de excelência, para ver o que os caras fazem. Como que é o banheiro de um hotel 7 estrelas? Muito, né? Tu modela pra caramba, né? Então, pô, aí eu cheguei lá em Itapeu, o papel higiênico era uma porcaria. Eu falei, não dá, velho, tem que ser um papel... Sabe assim? Pô, tendo sua mulher, pô, tem descarte de absorvente, tipo... Sabe, cara? Quantas vezes eu não cheguei num lugar, pô, passar um fio dental, não tinha, então... São detalhes, assim, que o Nutri, que não tem referencial, ele fala, cara, eu vou dar desconto. É isso. Sim. O cara não fechou porque não viu o valor, só viu o preço. Traz o diferencial pro preço, né? Pra que na verdade não tem nada a ver com preço. É o contrário. Então eu reparo muito nisso, assim, em coisas que não são nada a ver com nutrição. Atendimento. Pô, essa pessoa me atendeu super bem, por isso que eu comprei dela. Mas, pô, ela me chamou pelo meu nome toda vez que falou comigo. Ela foi educada comigo. Aí o Nutri faz de que jeito? A pessoa manda assim, né? O lead chega assim. Quanto é o valor da consulta? A gente fala assim. Bastante. O valor é imensurável. O valor, agora, né? O preço do investimento mas isso depois, enfim. Então a gente tem... Cara, a gente pega as palavras e aprofunda aquilo. Né? Olha, eu sei que você já teve um custo com nutrição, mas aqui é um investimento. Cara, isso muda tudo. Então, minha avó é professora de português, cara. Então, quando eu vejo lá... Eu errei muito mais e mais, entendeu? Ah, por isso que te doeu tanto. Né? E na parte acadêmica, eu acho que é uma coisa legal, eu apanhei muito. Era isso. Cara, você quer ser bom? Então vai. Amanhã eu quero tal... Sabe como que é? Então, eu tenho isso comigo. Fala, você vai fazer um post, uma legenda, não tem como ela ser tão ruim assim.
Hoje tem chat GPT para ajudar, Porra, né? coloca Não é só o que a gente aprendeu no colégio, né? E assim, eu tenho muito a melhorar, tá? Falando aqui, porque muito vai Todo assistir. mundo, né? Mas são coisas que ficam... E isso estressa, cara. Porra! Acho que é trabalhoso, fácil, né? né? Ó, anteontem eu parei de atender às 11. Eu dei uma esticada porque amanhã eu vou palestrar, tá? Então, minha rotina me permite fazer isso. Vou atender mais hoje pra, sei lá, folgar a semana que vem. E aí eu até postei assim... Tem no bastante Story. o Brasil todo ou mais São Paulo? Na presencial, mais São Paulo, embora a galera venha pra cá pra passar comigo, mas online aí tem mais paciente em 20 países. Tá. Acho que 22 agora. Caramba. Tá. Haja turno também, né? E tem os gringos também, às vezes, e tal. Aí troca ideia. E olha que interessante, eu até postei isso. Falei assim, olha, você tem que pagar o preço. Eu não tô falando que você tem que ser workaholic a ponto de ter um burnout, não é isso. Tipo, a terapia tá em dia. Mas assim, irmão, se você quer faturar XYZ, viver tal coisa, esquece, não dá. Não Você tem vai ter que equilíbrio, né? desequilibrar. O Não tem pessoal muito um novo já pra quer falar viver isso. com equilíbrio e nem conseguiu porra nenhuma ainda e quer equilibrar. É uma Não geração tem um que não também. passe aqui que não fala Eu isso. saí de lá, ó, pô, eu tenho lá ainda no interior, minha casa fica lá. Eu moro sozinho, AP 240 metros e tal. Cara, tudo top. Eu falei, cara, não quero ficar aqui mais. Porque daqui 10 anos eu sou o Thiago Itapê, eu não quero mais isso. Entendi. Então eu busquei esse desconforto. Exatamente. Entendeu? Lá em casa não faço nada, chego, sento. Eu falei, puta, eu não quero isso. Porque eu falei assim, meus amigos da nutrição, que eu convivo, são tudo 35, 40 mais. Eu sou mais novo. E eu vejo e falo assim, beleza, eu quero chegar no andar dos caras mais de boa. Mas agora, não, eu tô com 28, hora velho. de- Tá com Ir pro 28? pau, né? Tenho cara? 28. Então, Já fez coisa? eu busco isso, sabe? E por isso zero vaidade. Eu falei, eu quero ralar mais, porque até o Turibe me falou isso. Pô, Thiago, você tem nem pra quê? Eu falei, pô, eu tô cansado e tal, não sei o que tá A gente falando. se conheceu no evento do Turíbio, da GCB lá da... por isso. E aí a gente fez um evento ano passado, inclusive esse ano você vai, hein? Chama TH2 Experience, né? Que a gente lançou a mentoria nova. A gente levantou esse evento, só um detalhe, em um mês e meio, cara, com 20 marcas patrocinando, Heineken, mesmo? Red Bull, a gente, sem landing page, sem nada. Eu e o Fofo, que é meu sócio, a gente levantou o evento no áudio, cara. Pelo nosso networking, de chegar, tipo, uma PepsiCo, evento tal. E quanto tal, essa tal. parte de publi sua aí, cara, que você estava me contando aí, não sei se você pode falar, como é que Como funciona é que isso? funciona na profissão de vocês, né? Na E nutrição. como é que tá, ele tá Até voando porque aí. a gente fala muito sobre isso. Tem um pé no influenciador já, né? Como que vocês lidam isso com conselho, com tudo mais? Como é que é essa realidade? Se pode falar sobre isso também ou não, Então, né? assim, hoje, por exemplo, de novo, né, a nutrição, assim, mais acadêmica, ela é muito, eu acho que engessada no sentido de que não tá no dia a dia, o cara tá pesquisando. Então, por exemplo, eu aprendi o seguinte, a indústria é uma merda. Come só comida de verdade. Você come uma jaca na rua? Como? Sim, é verdade. Então, por exemplo, eu sou um cara que não sou 880. Então, o que eu percebo? As marcas de indústria se conectam comigo. Eu falo, porra, o Thiago tomou refri zero. Caralho, meu produto é esse. Ele é Nutri. Tem relevância? Eu vou fechar com o cara. Né? Enquanto o Nutri fala assim, Coca... Eu falei marca. Acho Mas que tipo tudo. assim... vai dar câncer. Eu falo, cara, não Calma vai. lá, né? Não vai porque não vai mesmo. Então, eu percebo que assim, as marcas se conectam. Né? Uma das quais eu faço conteúdo chegou pra mim e falou assim, olha, você tem um fit perfeito com a gente, porque a gente é uma marca que não é 880. A gente fala de estilo de vida sem ser o bodybuilder, mas também não é um cara gordão, é o meio termo, você é esse cara. Então, na verdade, quase todas que eu tive contato e já trabalhei vieram falar comigo. Né? Elas te procuram ali. Elas se Sim. conectaram e elas te procuram. Pelo direct ali mesmo, mandando direct e tal. Então, eu vejo isso, que eu consegui criar uma boa rede de relacionamento. E assim, e como a gente tem uma entrega que a gente tenta elevar a régua, então assim, a gente levantou esse evento, cara. Só de patrocínio ele se pagou. Só marca assim, G4 patrocinando, PepsiCo. Caramba! Não, foi 20 marcas. Quaker, Gatorade. Opa, desculpe a minha filha aqui. Nem lembro, tem 20 marcas, assim, só marca grande. No áudio. E isso é uma coisa que eu gosto de falar. Porque eu falei, Networking, né? foi do caramba. E aí, pitch no palco, foi do caramba. Vocês venderam a mentoria. Lançamos 2 produtos lá. E daí eu coloquei isso porque o que eu atribuo isso também, até postei outro dia isso, eu sou um cara que eu já percebi que minha imagem vende. Tá. E eu invisto nisso. Desde roupa, oratória, postura. Você tem um pessoal que cuida disso pra você ou é tudo direto contigo? Tenho. Tem. Tenho. Eu gosto muito disso também. Então a gente faz um ping-pong, né?
E assim, questões pequenas, né? De posicionamento, eu digo, de postura, conversar, tal, e entrega. Então, puta, já fechei uns deals assim. Hoje, inclusive, um deles, antes de chegar aqui, eu falei, caraca, cara, tipo assim, que loucura, velho. Sabe, de jogar no blefe e puf. Cara, eu falo assim, por quê? Tem muito Nutri mais inteligente do que eu. Então não é só o Nutri, é o contexto. Eu mostro minha avó, minha família, minha cachorra. Cara, isso conecta. Você casa bem isso, meio a meio, entre trampo e lifestyle? Não? O mercado diz que sim. O mercado, porque tu nem pensa. Não, por exemplo, ó, eu tava no Rio de Janeiro, carnaval, 2 semanas lá, pô, tô solteiro, sou novo, daquele jeito. Entendeu? Meus amigos, Thiago, não fala, não posta isso. Eu falei, lógico, não tava, né? Não, eu falei assim, galera, ó, 2 semanas sem atender e eu vou curtir, vou beber, é nóis. Aí um amigo meu mais velho, pô, Thiago, você fala isso, pega mal. Tô num camarote aqui, mas tô postando. Exato. Não, quebrei meu dente. E eu fiquei postando eu com o dente quebrado. Mas conectou. Vou fazer o quê? Quebrei Show, o dente, pô, tô num sensacional. rolê, vou fazer o quê? Sim. E aí, ó, o pitch daí, intencional. Eu falei, ô Nutri, se você, assim como eu, quer quebrar o dente, se quebrar o dente, consegue consertar e não ter medo do preço que vão cobrar, toca no botão. Aí já virou um Caramba. criativo já. É, exato. E você tem dificuldade em encher as turmas de mentoria na nutrição em relação à parte técnica? Existe isso na tua área, por exemplo? Você monta um evento aí, um curso técnico, bomba, porque tem estudante. Não, eu quero falar de negócio, de business, como ganhar dinheiro. Puta, é já um trampo. Eu percebo um pouco isso na minha área. Quando eu faço, se eu botar joelho, quadril, fisioterapia, em qualquer coisa que eu fizer, explode. Aí quando eu ponho lá dinheiro, marketing, vendas, vamos impulsionar seu negócio. Cara, é um trampo para conseguir botar gente. O teu não, já despertaram mais para isso. Eu nunca fiz produto técnico. Ah, tá. Então você já Olha tá. só. Tu nunca fez técnico. Não. Entendi. Tu já Por começou quê? lá atrás na mentoria falando isso. E aí é uma coisa do meu perfil, assim, é igual atender adolescente. Eu acho que o estudante, mas é uma coisa minha. Ele não tá no grau de... Ele é maturidade. estudante, entendeu? Aí eu falo assim, eu não vou ficar gravando aqui umas aulas para vender um novo... É uma coisa minha. E assim, tem muitos amigos que fazem um bom trabalho nisso, entendeu? Eu falo, cara, toca isso desse nicho que o resto é comigo. Então eu nunca vendi, cara. Ah, entendi. Para estudante, mas o que eu vejo, Thiago, por exemplo, a mentoria mesmo, essas novas que eu tô tocando, que é do TH2, né? A gente não quer lotar lá. Então não é um monte de gente, até pelo ticket dela. Pra gente conseguir acompanhar aquele cara... Qual que é o ticket da tua mentoria? Pode Cara, falar. Se não pode posso falar, falar, senão tal. não fala, né? Uma delas é 40 mil. Tá. Quanto Tá. tempo? 6 meses, um ano? 3... Não, 3 meses? essas 6 meses. 6 meses. Tá. 6 meses, tá. Então, aí tem uma entrega online. Pacote completo lá, os hot seats, aquele É individual, momento com o inicial. time, Esse é o individual. plano de ação e tal. E também tem muito Thiago, né? O outro, meu sócio é Thiago. E Se o cara mandar bem ali, em 3 meses ele já se paga. Não, cara, 3 meses depende o cara da faz pessoa, 40. mas assim, em um mês ele paga aquilo. Depende da execução, né? Teve uma Nutri que eu falei assim, você tá pronta. Falta, aí eu falei posicionamento e tal. E esse meu amigo, o Fofo, meu compadre, ele, tem 1 milhão de porrada de cacete. Ele manja muito conteúdo de crescimento. E ele deu uns insights dos vídeos e tal. Curtando a história, ela fazia 30 mil. O segundo mês que ela bate 100. Caramba, que com legal. consulta. Tava pronta. Com consulta. De BH, consulta. Meu Deus. Deve ter triplicado o Só dela ticket. aparecer lá com a gente no evento, as marcas atrás e tal, já ancorou ela lá. Então são os detalhes assim. Por exemplo, hoje eu fechei mais cedo aqui um deal que eu falei, cara, eu tô pagando o acesso disso. Só que eu consegui mexer muito ali na precificação, porque também eu sou um case pros caras lá. Então é isso que eu não vê às vezes, né? Tipo, a Paula, eu cheguei pra ela, eu falei, sabe o que você tá comprando? Você tá comprando, tá do nosso lado. Você tá pronto. Paga o acesso, né? É Pagar isso. o acesso. Eu vou conectar você e se você for bem, então você palestra no que vem no evento, quer? Perfeito. Isso aí. Paga o acesso. Show de bola. Cara, sensacional. E futuro aí? Bom, academia você faz, né? Ah, não parece, né? Mas eu faço. Parece, você posta pra caramba. Como é que é teu dia a dia? Você consegue fazer atividade física? Viaja, que a gente já tá sabendo. Não, O que você gosta de fazer? Eu Viajar? adoro, cara. Então, assim, eu adoro treinar, eu faço crossfit. Tá. Faço há 6 anos crossfit. 6 anos, show. Só que aqui é mais fácil ir pra musculação, né? Então eu tenho feito mais musculação porque eu tô mais aqui agora. E assim, sempre de manhã. Então isso é negociável. Você tem que cara. começar o dia... Não marco qual, não marco nada. Assim, Tá. cedo eu vou treinar, nem eu fico muito no meu WhatsApp de trabalho. Você vai cedão? 6, 7 horas? Não, umas 9, 10? vou umas Tá. 8, 9. Show. Quando não tem um podcast assim meio-dia. Tá? Tô zoando. Rompeu uma... Não, e aí, assim, eu curto fazer o seguinte, fazer um cardiozinho depois, porque é bom pra mim. Eu curto muito som, pra cabeça, música, né? então põe um som ali. Tá. Faço uma sauna,
Show. tomei meu banho, aí o pau tora. Tá. Então, Daí o dia começa. Aí vai até umas 8, 9. Ah, cara, não Ele para. tem cara de que vai até tarde da noite. Vai. Não, Não, tarde? não que eu goste disso, viu? É, tem Mas, tipo cara. assim, hoje, puta, eu acho que vou parar umas 10, 11. Eu cheguei em eu casa, já vi que às vezes tu desacelera posta ou bem você já tarde, vai pra né? TV? Cara, não vejo TV. Não? Outro dia, olha que loucura. Faz um tempo, foi engraçado. Eu tive um date. Beleza. É. Ah, vamos ver o Netflix? Falei, não tem Netflix. Bom, fez outra coisa, pô, melhor. Não, aí foi engraçado assim, não. É que Foi o Thiago não sabe que tem o esquema do Netflix, entendeu? Dos dates de Netflix. Né, tipo aquele Miguel, né? Vamos ver um filme? vamos assistir o Eu falei Netflix, assim, entendeu? vamos... Cara, nem tem... Minha TV, só põe o computador, Só tem entendeu? Spotify. É, aí eu falo, pega o QR Code que põe o meu, então. Porque, cara, então assim, não vejo TV. O que eu gosto de fazer muito é, assim, o meu hobby, vai, entre, bom, sair e tudo mais, Tirando ok? ser nutricionista. Cara, eu adoro viajar, Já? mas principalmente, assim, é do lado aqui, Rio de Janeiro. Tipo, eu vou muito pro Rio, assim, acho que na média uma vez Carnaval por foi no semana eu Rio? vou. Carnaval foi no Rio? Onde você foi recentemente que você curtiu aí? Conta uma viagem. Cara, puta, Vai, Noronha, Noronha é fantástico, né? Noronha Animal, fui Réveillon lá, Carneiros. É, vai, Só que bom você ficou também. desesperado em Noronha, que não pega o celular lá, né, cara? Puta, Ah, não, fiquei foi a melhor desesperado. coisa, cara. Sumiu, Ai, mas é velho. bom ficar um tempo Não, eu sem. gosto 5 disso. dias sem celular e começa a pegar. Não, Um dia você não, aguenta, no não segundo morre. já... Ai, terceiro eu falei, puta... Se tiver coisa ruim, vai chegar. A notícia verdade. chega, filho. E, então, assim, agora mesmo, hoje estamos em março, né? Agora em junho eu tô indo pra Paris e Portugal. Ai, meu Boa lugar viagem. preferido da vida. Já tá fechada a Eurosummer em agosto, Ibiza e tal. Então, eu gosto também. disso. Gosto de umas festinhas. Mas eu gosto. Mas... Ó, domingo que vem eu palestro não, vou trabalhar no Arnold como speaker lá de uma marca e tal. Então vai ser um final de semana que eu vou estar trabalhando. Tá. Sexta e sábado. Aí no domingo eu vou pro Rio, tem uma festa domingo. Aí eu falei com um amigo meu de lá, eu falei, eu vou estar aí no Rio semana que vem, né? Vamos se ver e tal. Daí, mas vai fazer o que aqui? Eu falei, cara, vamos numa festa. Ele, quando? Foi domingo. Ele, domingo, Thiago? Eu falei, cara, você tá casado, eu não tô. Meu amor, Rio de Janeiro tem festa todo dia. Começa por aí, né? E, cara, eu exponho isso com naturalidade. Assim, meu... Porque a tua vida hoje é essa. Não, mas isso não me faz ser um nutri pior. Não tem nada a ver uma coisa com a Nada a outra. ver, né? Nada a ver. Então, cara, mas eu gosto legal, muito Conecta. de ouvir música, cara. Tipo assim, O que eu você mais... ouve? Puta, de tudo, cara. É. Meu não, top vai 1... não vai no Lollapalooza, não, esse final de semana? Então, eu vou trabalhar, vou pra Vitória amanhã palestrar. Perder, Não vai tá dar. bom. Meu top 1 Spotify é Jorge Benjor. Então, mas eu curto muito eletrônica. Tá. Mas assim, eu curto muito, cara, sei lá. E eu nem conhecia essas pessoas, né? Sei lá, Rita Lee, Tim Maia, Tá. Rock, puta. Eu curto muito. Então, assim, no meu tempo livre, quando Podcast você ouve? eu escuto, pô. Mas porra. eu vejo que você é muito mentorado. Você já, não na tua área, você conecta muitas coisas aí que quando eu como aluno faço alguma mentoria diferente de outra área para aprender, eu vejo que você tem bastante conexão aí. Você estuda por conta aí, em podcasts, ou você chegou a fazer alguma mentoria de Cabeça Não, fuçada. crescimento não. digital? Cabeça fuçada. Cara, Você vai eu vou- escutando os eu vou caras muito- ali, vai... Quando me desperta alguma curiosidade, sei lá, vi um corte, nem sei quem é a pessoa, pô, deixa eu consumir esse conteúdo pra eu ver. Certo. Ou de algum tema que eu curta. Por exemplo, assim, eu sou fissurado no Senna, mas eu não vi o Senna, né? Eu sou de 96. Nossa, é verdade. Curto demais, A gente cara. tá vendo. Ele morreu quando? 94. 1º de maio de 1994. Tu E não assim- lembra? A gente assistia a corrida no Então, dia. sei lá, cara, eu não gosto de... Não é que eu não gosto, eu não acompanho muito futebol. Mas eu adoro ver, tipo, resenha, podcast de futebol. Tu tá vendo? Romário, Ronaldo, eu, caralho, os caras são muito foda. Então, Entendi, o você vai que pegar. eu vejo? Eu saio da nutrição, né? E aí isso me dá também muito insight, cara. Lógico. Cara, dificilmente eu parar e falar assim, vou ler um livro técnico. Hoje em dia eu falo de boa, não faço isso. Quero lembrar aquela informação, vou lá, pego e tal. Paper mesmo, até leio, mas assim, não é uma coisa de toda semana eu vou ler, não. Só se sair uma coisa muito, aí eu vou. Show. Então eu gosto disso e tá com a minha família, assim, que é uma coisa que eu sempre Vai sinto pro cada interior. vez mais. Vai pro interior bastante. E qual que é o tá? teu plano aí pra gente finalizar, pra te liberar, que a agenda é cheia? Nada. E plano aí pra futuro? Médio e longo prazo? Estourar essa mentoria aí, arregaçar, porque tem um público monstruoso aí? Ou você pensa em outras coisas? Cara, O que você tem em mente? eu vejo que a gente tem muito a melhorar ainda. Então, em termos de consultório, eu acho que a ideia no longo prazo é o time, né? Eu me vejo atendendo mais menos, mas é uma coisa que eu gosto. Da mentoria, a gente tá agora... Cara, uma delas, pode falar valores aqui? Pode. Pode, né? lógico. A É gente, pra isso, a gente lançou ela em novembro, né? Então, até mês passado, a gente faturou 600 mil com ela. Show. Sem social selling, sem nada, só stories. Essa é a mentoria Essa é a avançada. avançada. TH2, mentoria avançada. Só eu e o Fofo, só assim, né? Eu e o Fofo fazendo sequência de stories, prova social e toque no link.
Então, assim, agora que vai começar social selling nesse produto, tráfego e tal. Tá. Então, a ideia é alavancar ela. Eu vou lançar um produto físico também com esse meu compadre esse ano, que se pegar isso aí, daí é pra ficar rico mesmo. Tá. Então, tem isso no radar total. E, cara, em termos de Thiago, assim, empresa, eu tenho uma meta de vender mais esse lado influencer, assim. Tá bom. Me conectar com marcas grandes, não digo nem de nutrição. Sei lá, de roupa, de virar... Sei lá, entendeu? O que é? Palestrar, não em congressos, mas, vai ter algum evento de um banco e eu vou falar, sei lá. Eu quero vender mais esse meu lado, porque eu sei que tem coisa aí que dá pra fazer. Porra, Show de coisa bola. demais. Tem bastante coisa. Pri, Muito fantástico. bem. Chão. Valeu, Foi Ti. top Vamos. demais, cara. Obrigada, Top Thiago. demais. Bom te ver pela obrigado. segunda Lindo. vez aí. Temos nossos presentes. Esse aqui, já que você gosta, provavelmente esse aqui você vai gostar. Já Que já que isso, falou hein? que Não precisa nem bebe, abrir então- pra Já que não fazer tem o propaganda. Netflix. Não tem Netflix, mas tem vinho na casa dele agora. Pra Ó, Pri, dentro. obrigado, agradeço hein? aqui também a Merco, né? A Merco é nossa apoiadora e nossa parceiraça. parceira aqui nesse podcast. Tem vários produtos aí, são mais de 100 produtos de tudo que você imagina para área de saúde. Mais de 100? Mas Muito mais? Tá. Então siga lá a Merco também, Tem agradeço. aqui um QR Code Deixar aqui rolando. uma lembrancinha pro nosso convidado. Que isso, Mimo. hein? Que isso aqui? Isso aqui é uma água quente. É já uma fazer com bolsinha de gelo, sementes que você pode usar pra bolsinha. qualquer Põe na coisa pra lombar, relaxar. minha lombar tudo é Lombar, Pode pôr, trapézio, é deliciosa. Obrigado. Fala tuas redes sociais também, Thiago, onde é que o pessoal pode te encontrar, Boa. teus produtos, pra consulta, o que tu quiser aí. Ó, @Thiago Barros Nutri nas principais redes sociais, mas principalmente no Instagram, tá? Opa. Ele e é falou que- isso. o Pedro me falou que é pra tu falar. Pode Aqui, ó. desculpa. Thiago Barros Nutri com H, hein? Show de bola. Cara, Show. brigadaço. Foi show. Obrigada. Espero que tenham gostado. Mais um exemplo aí de empreendedorismo, um exemplo de crescimento. E é isso aí. Espero que vocês tenham anotado um monte de coisa e, ó, põe em prática. Até o Valeu. próximo. Tchau, Valeu. tchau.